Estamos hoje no segundo dia da nossa série de mensagens, Pior do que Demônio. É um nome inusitado, como já comentei com vocês. E os que vieram na semana passada, ou assistiram a pregação das mídias sociais, já sabem sobre o que estaremos falando nesses dias, que é a respeito dos falsos profetas. Se você puder, abra sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 11. Já fica com a Bíblia aberta enquanto eu vou recapitulando. O título dessa mensagem, dessa série de mensagens, é Pior do que Demônio, porque nós vemos no Novo Testamento e até mesmo no Antigo Testamento que Jesus e os apóstolos, os mestres que ensinavam a igreja, eles advertiam muito mais a igreja sobre os falsos profetas e os falsos mestres do que sobre os demônios. Então, pior do que demônio, não necessariamente no sentido de mal, não que os falsos profetas sejam mais maus do que os demônios, mas no sentido de perigo, porque Jesus alertou mais sobre os falsos profetas, sobre os ensinos errados, do que sobre os próprios demônios e sobre o próprio diabo. Amém? Amém. E nós muitas vezes olhamos para isso como se estivesse longe da igreja, como se fosse uma realidade longe de nós. Mas lá no livro de Mateus ele vai escrever que Jesus ele estava falando sobre os lobos que se vestem de cordeiro. Um lobo que tem pele de cordeiro, ele não está fora do curral das ovelhas, ele está dentro do curral das ovelhas. Ou seja, esses lobos, esses falsos profetas se encontram dentro da igreja, não vem de fora, mas é um mal pior ainda porque vem de dentro. E vamos fazer a leitura do texto inicialmente, 2 Coríntios, aliás, capítulo 11, versículo de número 3. Quem encontrou diz amém? Amém. Vamos ler o texto que diz assim: Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um Espírito e um Evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do Evangelho que receberam de nós. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos. Lá no versículo 20: Toleram os que mandam em vocês e exploram vocês. Toleram os que os enganam, os que os tratam com desprezo e os que lhes dão bofetadas. Aqui eu li alguns versículos cortados, né? Comecei lá no versículo 3 e terminei no versículo 20. Mas nós iremos reler novamente esse texto, mas lembrando do que foi tratado na semana passada, para iniciarmos a ministração de hoje. Semana passada, a intenção não foi mostrar tudo o que existe de dentro da igreja que é falso e que está errado, de acordo com as Escrituras. Mas a intenção foi apenas dar um pouco de sal para você sentir sede, para que você percebesse o quanto de doutrinas erradas têm sido inseridas dentro da igreja. Hoje que começa o negócio de verdade, amém? Na semana que vem nós encerramos, se assim Deus permitir. Mas na semana passada eu tratei com vocês sobre alguns versículos, muitos versículos que nós entendemos errados. E outros versículos que, como eu falei para vocês, nem existem, né? Que nem estão na Bíblia. Como o exemplo da palavra de Deus que se renova a cada dia. Nós vimos na semana passada que isso não está escrito na Bíblia. Como, por exemplo, aquela passagem onde 2 ou 3 estão reunidos, ali eu estou presente. Nós já aprendemos que não significa que isso é uma fórmula mágica para Deus aparecer, mas que traz outro ensinamento muito mais rico do que esse, que muitas vezes nós não conhecemos, porque nós ficamos somente com aquilo que é falado, com aquilo que nós escutamos, e não conferimos com a palavra de Deus. Mas a intenção da semana passada foi apenas trazer esse esclarecimento da necessidade dessa série de mensagens, do porquê isso é tão pior do que demônio assim, porque isso é tão necessário de nós aprendermos sobre os falsos ensinos que entram dentro da igreja e corrompem o povo de Deus. Como eu falei, são os lobos, que são os falsos profetas, com pele de cordeiro. E nós não devemos nos espantar com isso, porque a igreja e o cristianismo, desde o seu início,
sempre esteve cercada de falsos profetas. O cristianismo sempre esteve cercado de heresias. No início, durante 4 séculos, havia um debate muito grande sobre Cristo, sobre se Jesus ele era Deus, se ele era homem, se ele era metade homem, metade Deus, se ele era um homem iluminado por Deus. E todas essas heresias cresciam no meio da igreja, e depois de 400 anos que foram criar uma resposta para isso. Não criar no sentido de que não existia, mas foram determinar de acordo com a palavra de Deus o que era a verdade sobre a natureza de Cristo. Desde o seu início, o cristianismo tem sido atacado pelos falsos ensinos. E um sinal do fim dos tempos, que talvez seja mais ignorado por todos, mas que Jesus ele já dizia, que no fim surgiriam falsos profetas. Muitas vezes a gente lembra dos terremotos, a gente lembra das pestes, a gente lembra de muitos sinais, mas a gente esquece que talvez seja o mais importante, porque pode abalar a nossa fé. Os terremotos abalam a terra, mas não a nossa fé. As doenças podem afetar o nosso corpo, mas não o nosso espírito. Já os falsos profetas podem corromper tudo e condenar tudo para o inferno. Por isso que eu trago essa mensagem dizendo que os falsos profetas são piores do que demônios. Amém? Espero que tenha ficado esclarecido porque o título dessa série. E essas falsas teologias são como um cavalo de Troia dentro da igreja. Como algo que vem de fora, mas se infiltra dentro como se fizesse parte de dentro. É um disfarce que na verdade se trata de um inimigo. Assim como a história do cavalo de Troia. Amém? E se é tão perigoso assim para nós sermos igreja, se os falsos profetas estão tão infiltrados dentro do povo de Deus, o que nós devemos fazer? Qual é a solução desse bololô todo? Como que nós não seremos enganados? E a resposta está lá em João capítulo 8, versículo 32. É um versículo muito conhecido. Diz assim: e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então nós seremos libertos dessas prisões intelectuais no nosso coração, não através de palavras de homens, não através de filosofias, não através de ensinamentos apenas, mas através da verdade. E a palavra de Deus diz que a verdade é Jesus. Então, conhecendo a palavra de Deus, que também é a verdade, nós poderemos vencer os falsos profetas e não sermos enganados por eles. Amém? Vamos voltar no texto que nós lemos no início. Se você puder, assim como na semana passada, mantenha a sua Bíblia sempre aberta, que a gente vai caminhar por vários textos. Amém? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. A palavra vai dizer assim: pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um Espírito e um Evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do Evangelho que receberam de nós. Versículo 14. E isso não é de admirar, pois até Satanás pôde se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Verso 19. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos, toleram os que mandam em vocês e exploram vocês, toleram os que os enganam, os que os tratam com desprezo e os que lhes dão bofetadas. Amém? Então, como eu falei para vocês, nós trataremos sobre os falsos ensinos e sobre os falsos profetas. Esse é o intuito dessa série. E no dia de hoje, no segundo dia dessa série de mensagens, eu gostaria de dar um subtítulo para essa mensagem, que se repetirá até o encerramento. E dentro dessa série, Pior do que Demônio, eu dou outro título que pode soar também um pouco inusitado, mas você vai entender, que é assim: porque nós não devemos crer. É um título difícil da gente entender, mas você vai entender que eu não estou sendo outro falso profeta, acusando outros falsos profetas, mas profetizando coisas erradas também. Mas você vai entender o que eu quero dizer. E no dia de hoje nós trataremos sobre por que nós não devemos crer no neopentecostalismo.
Eu vou explicar o que é isso. Porque nós não devemos crer no cristianismo que tem misticismo, no misticismo religioso, naquelas crenças, como a gente estava conversando antes do culto, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas que está inculcada na nossa mente e no nosso coração, de modo que a gente dá mais atenção a esses discursos do que ao que está escrito na palavra de Deus. Começando pelo sal grosso da sexta-feira da libertação, né? Mas vamos lá. Gálatas capítulo 1, versículo 6, uma passagem também muito parecida com a de 2 Coríntios. A palavra vai dizer assim, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vou ler para a gente não tomar muito tempo. Vai dizer assim: estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Versículo 9. Gálatas capítulo 1, versículo 9. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Palavra forte, né, gente? Tudo isso aqui está escrito na Bíblia. Não são palavras que estão vindo da minha mente, mas tudo isso está escrito na Bíblia. E partindo de um ponto comparativo que pode nos fazer entender a importância disso, se nós olharmos para o cenário brasileiro, para o Brasil, no nosso país, e nós vermos o estado da nossa política, se nós vermos o estado da saúde, o estado da economia, se nós olharmos para tudo isso e vermos o estado deplorável em que o nosso país se encontra, nós certamente podemos atribuir tudo isso, todas essas desgraças que acontecem no nosso país, a uma desgraça ainda maior que dá origem a todas essas coisas. Se você parar para comparar o Brasil com os demais países do mundo, no ranking de educação, nos rankings de educação, de ensinamento, você vai ver que o Brasil está entre os piores. Mesmo o Brasil tendo condições financeiras boas, tendo até uma boa economia, podemos dizer, ainda que poderia ser muito melhor, mas a educação no Brasil está nos piores lugares dos rankings. No ranking de 2010 sobre a educação mundial, entre os países da América Latina, o Brasil estava no último lugar. O Brasil ele era o país que mais investia em educação comparado aos países da América Latina, mas ele estava no último lugar. E eu tenho certeza que essa é a razão pelo qual o nosso país se encontra como está. Nós vemos como os políticos manipulam as pessoas brasileiras e como o brasileiro não consegue se desenvolver comparado aos outros países. E tudo isso se deve à falta de investimento real na educação. Não apenas financeiro, mas de coração mesmo, sabe? Dessa importância da educação no Brasil. E eu creio que isso também é o que tem acometido as igrejas. Muitos de nós ouvimos falsos evangelhos e nós não estudamos a palavra de Deus para conferir se está certo. Muitos de nós não temos vontade de ler a Bíblia e muito disso se atribui ao país que nós nascemos e à cultura que nós temos, de que é uma má educação que nós recebemos. Não má educação no sentido de ser mal educado, ignorante, mas no sentido de não estudar, não ter esse apreço pelo conhecimento como os países mais desenvolvidos têm. E muito disso está ligado diretamente ao conhecimento que nós temos. E para me mostrar que isso não é algo meu, mas está escrito na palavra de Deus, a palavra de Deus já predizia tudo isso. Lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6, uma palavra também muito conhecida. A palavra vai dizer: eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esquecestes da Torá e do teu Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Então, toda vez que essa ignorância, que essa falta de desenvolvimento entra na igreja, é por essa razão que Oséias nos apresenta, pela falta de conhecimento da palavra, porque é a verdade que nos liberta. Se nós não conhecemos a verdade, ou se nós conhecemos a verdade adulterada,
como é pregada em algumas igrejas por aí, nós não seremos livres, nós não seremos transformados pelo Evangelho. E eu quero entrar mais diretamente a respeito da teologia da prosperidade, a respeito do misticismo que tem dentro das igrejas e do quanto que essa teologia neopentecostal, que eu vou explicar para vocês o que é, ficou enraizada no nosso coração e o quanto que isso nos destrói, o quanto que isso acaba com a nossa fé. Lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, a palavra de Deus vai dizer, se você não conseguir abrir a tempo, tudo bem, mas preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. 1 Timóteo 4, versículo 1, o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. No livro de Mateus também, capítulo 22, versículo 29, já vou ler tudo de uma vez, para ficar todas as cartas na mesa. A palavra de Deus vai dizer assim: então Jesus lhes esclareceu: vós estáis equivocados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui Jesus ele já estava nos instruindo a respeito do que falta nas igrejas de hoje. Assim como faltava no povo judeu daquela época, é a mesma coisa que falta nas igrejas de hoje: o conhecimento da palavra de Deus. Muitas dos ensinamentos que nós recebemos por aí afora, ou que nós recebemos até mesmo na nossa igreja, muitas vezes equivocados, talvez não com a má intenção de corromper o povo de Deus, como a palavra está dizendo aqui, mas simplesmente por equívocos nossos e falta de atenção com alguns textos, nós acabamos distorcendo o Evangelho e ouvindo pregações que distorcem o Evangelho de tal forma ao ponto de deixar de ser o Evangelho, ao ponto de não ser mais o Evangelho que está sendo pregado, mas qualquer outra coisa que não seja o Evangelho verdadeiro. Muitos desses costumes pagãos entraram dentro da igreja, e nós vemos o quanto que as pessoas, os pastores, os sacerdotes, como diz o versículo lá em Oséias, têm enganado o povo de Deus, têm feito o povo perecer por falta de conhecimento. E o povo que é guiado pelo pastor, mas nesse caso por um falso pastor, por um louco com pele de ovelha, ele também não busca o conhecimento da verdade, ele também não busca conhecer a palavra de Deus e acaba perecendo. A palavra de Deus diz que a razão pela qual o povo de Deus perece é a falta de conhecimento. E o Timóteo, Paulo, aliás, falando para Timóteo, ele ainda confirma o porquê que tudo isso acontece. Lá em João capítulo 8, versículo 45, a palavra de Deus vai dizer: mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. E muitas vezes é isso que tem acontecido dentro das igrejas. 1 João capítulo 4, versículo 1. Gostaria de expor esses versículos com os amados. A palavra de Deus vai dizer assim, se você puder abrir esse texto é bem importante para a pregação de hoje. 1 João capítulo 4, verso 1. A palavra de Deus diz assim: amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Nisso vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E mantenha a sua Bíblia aberta ali, mas parando nesse versículo, vamos entrar no que João ele estava escrevendo. Como eu falei para vocês, o cristianismo logo no seu início sofreu muitas distorções e foi atacado por muitos falsos ensinos. O apóstolo João foi um dos que mais lutou contra esses ensinamentos errados que já estavam entrando na igreja enquanto a Bíblia estava sendo escrita. Não foi algo que começou a aparecer depois, mas logo nos dias de João, muitos falsos profetas já tinham se levantado. Como eu li no início, o apóstolo Paulo também estava advertindo sobre outros falsos profetas. E todos os mestres da igreja, todos os apóstolos, aqueles responsáveis por nos transmitir a fé verdadeira da palavra de Deus, tiveram que lutar contra essas heresias que estavam se levantando de dentro da igreja. E isso não mudou nos dias de hoje. E
o ponto que eu quero esclarecer com os irmãos hoje é a respeito do misticismo, que é uma das coisas que mais tem transformado a nossa mente em desacordo com a palavra de Deus. Nós conhecemos muitas igrejas, muitas mesmo, ditas igrejas pentecostais ou ditas igrejas neopentecostais, que é algo pior ainda, que têm ensinado ensinamentos distorcidos, que envolvem crenças que são crendices, não são verdadeiramente crenças da palavra de Deus, em que há profetadas ao invés de profecias, onde há busca pela riqueza material ao invés da riqueza espiritual, onde é pregado que Deus ele pode distribuir todas as bênçãos materiais ao seu povo, e Cristo não é mais o foco. A palavra de Deus diz aqui no versículo 3, como nós lemos: e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Isso o que? O que ele está falando no versículo 2. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Muitas vezes, diante desse versículo aí, a gente pensa: não, mas então o que tem de antibíblico nessas igrejas? Não tem igreja que não confessa que Jesus veio de Deus, que ele se fez carne. Mas aqui a palavra de Deus está falando de algo muito além disso. Não estava falando apenas de que Jesus veio em carne e de que aqueles que não professam isso são mentirosos, mas de que toda a doutrina que está explicitamente na Escritura, tudo aquilo que está claro na Bíblia e que não é pregado ou que é pregado ao contrário, isso é um falso ensino, isso é uma heresia. E nessas igrejas que nós vemos por aí afora, as igrejas que mais lotam, as igrejas que muitas vezes são mais abarrotadas de pessoas, com 1.000 membros, 2.000 membros, igrejas que realmente estão cheias, como a Betânia deu o exemplo da Igreja Universal. Igrejas que distorcem a palavra de Deus até que eles consigam o que eles queiram, baseando-se na palavra de Deus, entre aspas. E muitas vezes essas igrejas pregam tanto a prosperidade, pregam tanto o dinheiro e a vida material, que elas nem simplesmente distorcem algo sobre Cristo, porque elas nem falam de Cristo. Elas nem precisam distorcer algo de Cristo, porque Cristo nem é o tema dessas igrejas. Muitas igrejas, como nós, provavelmente já devemos ter presenciado ou visto numa televisão, num rádio ou coisa assim, doutrinas que não estão na Bíblia, mas que são ensinamentos de pessoas, e que a gente não conhece e não descobre, porque a gente não lê a Bíblia. E como que, não lendo a Bíblia, a gente vai saber se algo está de acordo ou não com a Bíblia? E continuando a leitura, 1 João, capítulo 4, versículo 4, versículo 3, aliás, a palavra de Deus vai dizer assim: e todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus, não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria, e que agora já está no mundo. Versículo de número 4: filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. E o versículo 5, que eu quero que você preste bastante atenção: eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Aqui já está trazendo uma revelação de Deus, uma genuína revelação de Deus. Aqui a palavra de Deus já está dizendo quem são os falsos profetas, quem são os lobos que são vestidos com pele de cordeiro. Leia comigo mais uma vez o versículo: eles procedem do mundo. Esses falsos profetas, essas pessoas que distorcem o ensinamento cristão, essas pessoas que pregam outro evangelho, que não tem nada a ver com a cruz de Cristo, elas procedem do mundo. Se você analisar os seus discursos, os seus sermões, você vai ver que não tem Cristo. Não tem Cristo, não tem a obra redentora de Cristo, não tem a cruz de Cristo. Eles pregam uma vida fácil, uma vida de bênçãos, uma vida onde você pode prosperar e triunfar sobre todas as coisas, onde tudo nós podemos naquele que nos fortalece, mas não pregando o que o versículo realmente quer dizer. Mas eles pregam outra verdade. Eles pregam que porque Deus pode nos dar tudo, nós podemos ter um carro do ano, nós podemos ter a casa que nós quisermos, nós podemos ter mansões, nós podemos ter todas as riquezas e prazeres nessa terra que nós queremos, mas não pregam a palavra de Deus, pregam aquilo que o mundo quer. Se você parar para pensar,
um cristão genuíno, ele não habita nessas igrejas. Ele não habita onde o evangelho é distorcido, onde o evangelho nem é pregado, onde é outro evangelho que nem é evangelho que se é pregado. Mas o verdadeiro cristão, ele se impressiona não com os sinais que acontecem nessas igrejas, não com os milagres, não com as curas, com as libertações, mas com a doutrina que é pregada, com o discurso que é falado. E nós veremos isso mais à frente. Mas aqui João está dizendo, eles procedem do mundo. Então qual vai ser o discurso pregado nessas igrejas? Aquilo que atrai o mundo, as riquezas do mundo, a vida boa do mundo, não a renúncia do mundo para viver a vida eterna. Eles não pregam a cruz de Cristo, uma vida de renúncia. E nós muitas vezes estamos habituados com esse discurso. Não, nós podemos tudo, porque Deus nos fortalece. Eu posso ter tudo que eu quiser nessa terra. Mas o Evangelho não é isso. O Evangelho é ter tudo que nós pudermos no céu, com Jesus. É ter tudo que nós pudermos ter em Jesus e não nessa terra. A palavra de Deus diz, eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo. Eles não falam da parte do céu. Eles não falam da palavra que veio do céu, que é Jesus. Eles pregam outras coisas. Eles pregam o Jesus que está dentro da vida e não Jesus o pão da vida. Eles pregam o Jesus que pode te dar o pão que vai saciar a sua fome nessa terra. E não o Jesus que sacia a nossa alma, que nos leva à vida eterna. Se você parar para escutar os seus discursos, você vai ver que não tem pregação sobre a cruz de Cristo. Não tem pregação sobre a expiação dos pecados. Muitas vezes a gente nem sabe o que é isso, porque a gente está muito mais acostumado com os outros discursos que são muito mais pregados, que é da vida fácil, da vida abençoada por Deus, e não da vida que nós precisamos crucificar para Deus. Eles pregam as bênçãos, eles pregam as mãos de Deus, mas nunca o coração de Jesus. Eles pregam o amor de Deus de forma material e não de forma completa. Eles manifestam sinais, eles manifestam curas, milagres, como a gente vê nos programas de televisão, nos movimentos pentecostais, que não são moveres do Espírito Santo. Não estou falando que igrejas pentecostais não são de Deus. As igrejas pentecostais bíblicas são muito de Deus, mas aquelas que aumentam os dons diante da palavra de Deus, que tratam os dons espirituais como mais importantes do que a palavra de Deus, estão completamente equivocados. Pode ter mover do Espírito Santo, mas no dia que o Espírito Santo não descer, eles mesmos fazem o mover e está tudo bem. Pode não ter o Espírito Santo, pode não ter o fogo de Deus, mas eu faço meu fogo aqui e vai dar tudo certo. E muitas vezes é isso que tem sido anunciado nessas igrejas. Continuando a leitura. E o mundo os ouve. Aqui, o João ele já está dando toda a receita. Ele já está falando do discurso dos falsos profetas, ele já está falando de quem são os falsos profetas, e ele fala até mesmo de quem que os ouve. Isso daqui é revelação de verdade, porque já está escrito na Bíblia. E a palavra de Deus diz, o mundo os ouve. Essas igrejas que ficam abarrotadas de pessoas, onde a prosperidade é pregada com mais importância do que a própria vida de Cristo. Obrigado, Gabriel, pode colocar aqui. Eu vou derrubar não. Obrigado. Essas igrejas, onde as bênçãos são pregadas mais do que o próprio abençoador, do que o próprio Deus, não está cheia das ovelhas de Cristo, não está cheia do povo de Deus. O povo de Deus ele não consegue conviver com as heresias. Obrigado. O povo de Deus verdadeiro, a igreja de Cristo, a noiva que vai subir com Jesus para o céu, não habita nesses lugares onde a palavra de Deus é distorcida e exprimida e não é pregada verdadeiramente. Quem habita nesses lugares, João está dizendo que é o mundo. E o mundo os ouve. Eles falam da parte do mundo. E o mundo os ouve. São bodes que parecem ovelhas, mas não são ovelhas. Assim como o pastor não é um pastor, mas é um ladrão. É um cordeiro com veste, um lobo com veste de cordeiro, melhor dizendo. E o mundo os ouve. Continuando no versículo 6, a palavra de Deus vai dizer: nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. É isso que nós conhecemos. Se aquilo é de Deus, se está o movimento, se está o mover do Espírito Santo,
é de Deus ou se não é. Se está de acordo com aquilo que João ele ensinou nas Escrituras. Se está de acordo com aquilo que Paulo ensinou nas Escrituras. Se está de acordo com aquilo que Mateus escreveu sobre Jesus. E não se está de acordo com aquilo que surgiu depois, aquilo que não é o Evangelho. E entrando mais nessa parte do que preenche essas igrejas falsas, que não são a igreja de Cristo, que não será arrebatada com Jesus, mas que é uma igreja que se levanta contra a igreja de Cristo, nós vamos entender o que preenche os seus cultos, o que preenche os seus movimentos. Nós estamos muito acostumados a ver o misticismo religioso entrando dentro das igrejas. E o que é isso, Henrique? É aquele tal de pula-pula, aquele tal de roda-roda que Deus está ali. Aqueles movimentos que não tem Deus, que não está escrito na Bíblia, não tem nada a ver com o Evangelho verdadeiro. Mas aquele Cristo que é pregado como o arrepio que você sente. Aquele Espírito Santo que não guia a gente para a verdade, mas que o papel do Espírito Santo é nos fazer sentir, é nos fazer, não sei, ter revelações de Deus, ter a Escritura revelada por qualquer forma que não seja além da Escritura. E o que mais envolve esse misticismo? Se referindo a essas igrejas superlotadas que pregam o Evangelho distorcido, nós vemos direto essas unções que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Essas vendas de produtos ungidos, vassoura ungido, azeite ungido, a água do deserto de Israel. Nem tem água no deserto, né? Deve ter algum esforço assim também, de ver que essas igrejas são, que não são a igreja de Cristo verdadeiro, fique claro. Mas essas igrejas, entre aspas, vendem produtos como se fossem algo de Deus. Vendem água de Israel como se fosse ungida. Esses dias eu vi um vídeo de um irmão com outros irmãos fazendo um anúncio de um sabonete ungido. Um sabonete que foi feito lá em Israel, foi trazido para o Brasil. E no vídeo eles estavam literalmente jogados na lama, tinham um lugar cheio de lama e eles estavam dentro dessa lama. E para anunciar o produto gospel que eles estavam vendendo, ungido por Deus, eles pegaram o sabonete consagrado em Israel pelo apóstolo, bispo, seja lá o que for, com certeza não foi o Espírito Santo que consagrou aquilo ali, e começaram a se lavar, começaram a passar no seu corpo, literalmente, e depois pegaram uma mangueira e começaram a se lavar fisicamente, dizendo que se comprássemos aquele sabonete ungido de Israel, nós teríamos os nossos pecados limpos. E onde que isso está escrito na palavra de Deus? Onde que a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus não é o suficiente para nos lavar dos nossos pecados, mas que a gente precisa de uma vassoura ungida para lavar os pecados da nossa vida, que a gente precisa de um véu para a gente curar as pessoas, que a gente precisa da toalhinha suada do pastor para a gente receber a unção de Jesus, que a gente precisa do sal grosso para ser liberto. Onde que está escrito, gente? Onde que Jesus ele falou para você pegar esse sabonete de Israel e você se lavar dos seus pecados? Está escrito em algum lugar, gente? Não. Respondam, por favor. Não. Louvado seja Deus. Porque, gente, é importante perguntar mesmo. Porque essas igrejas que vendem essas unções que são do diabo e não de Deus, porque não tem como ser de Deus, está muito mais próximo do diabo. Essas igrejas estão abarrotadas. Essas igrejas estão cheias, não de ovelhas, mas de bodes. É possível que nessas igrejas que pregam o evangelho distorcido haja alguma conversão? É possível, porque o Espírito Santo sopra onde quer. Mas assim que essa pessoa for convertida, assim que os seus olhos forem abertos, ela sai de lá. Ela não continua lá, porque não tem como o trigo conviver com o joio, ser alimentado, sabe, do joio. Não tem como o trigo ele passar pelo fogo, não tem como o joio passar pelo fogo e continuar. O trigo é diferente do joio. E por mais que eles possam crescer juntos, em algum momento eles vão ser separados. E, continuando, outra doutrina errada, outra coisa que nós não devemos ter, como diz o título da mensagem, outra coisa que é pior do que demônio, e que nós muitas vezes, muitos de nós já devemos ter convivido com isso, é a crença de que ler a Bíblia é bibliomancia. Henrique, o que é bibliomancia? Jesus, fala comigo agora, por através da sua palavra,
Em nome de Jesus, amém. E vamos ver. Caiu em Provérbios. Vou ler o que está escrito, é o que Deus falou comigo. Gente, ler a Bíblia não é isso. Estudar as Escrituras não é isso. E quantas vezes a gente não vê pessoas fazendo isso? Talvez nós mesmos já tivemos esse costume. Eu lembro de um tio meu que foi brincar comigo, né, sobre a palavra de Deus, pegou uma Bíblia, ó Henrique, o que Deus está dizendo para você. Abriu, tipo, aleatoriamente, e está escrito isso daqui. É isso que Deus tem para você. E, gente, não é isso. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Como que a gente consegue distorcer as Escrituras ao ponto de usar ela para a nossa destruição, para a gente ser enganado? Gente, isso é uma cultura que está muito estabelecida dentro da igreja. Muitos de nós já convivemos com isso. Assim como muitos de nós já convivemos com aquelas igrejas bagunçadas, com aqueles moveres que não são do Espírito Santo, mas que a gente muitas vezes era cego para enxergar. Mas não é isso que a Bíblia, a palavra de Deus ensina. Mateus capítulo 15, versículo 8, a palavra vai dizer a respeito dos falsos profetas. Jesus estava se referindo a respeito dos fariseus que distorciam o ensino das Escrituras. A palavra diz, Mateus 15, versículo 8: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. E no versículo 13, a palavra de Deus vai dizer: Ele lhes respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Arrancada pela raiz. Porque essas plantas, esses moveres, esses frutos, não são do Espírito, são da carne, são movimentos da carne. E eu vou te mostrar mais à frente por que nós não devemos nos surpreender com os sinais, com as maravilhas, mas com a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, vai dizer assim: Antes reverenciai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos questionar quanto à esperança que há em vós. E muitas dessas igrejas não conseguem descrever o Evangelho. Se nós formos conversar com alguém que frequenta essas igrejas falsas, se nós pararmos 5 minutos para conversar com esses bodes que não são ovelhas, nós veremos a diferença do discurso da igreja verdadeira para a igreja falsa. Vamos lá na igreja ouvir uma exposição da palavra de Deus. Vamos lá, o pastor vai pregar sobre Romanos. Romanos? Que Romano? Vai ter bênção? Vai ter bênção espiritual? Vai ter alguma coisa assim para mim? Não quero a escritura, eu quero o que Deus pode me dar, não o que Ele já me deu. Vamos lá na igreja para você. Vai ter culto de doutrina, vai ter culto de ensino. Culto de ensino. Eu quero culto da libertação, eu quero culto da oração, eu quero culto do mover espiritual. Não gosto desses cultos frios. E muitas vezes a gente inverte o papel das coisas. Lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. Aqui chega onde eu queria. Apocalipse, capítulo 13, versículo 11. A palavra de Deus vai dizer: Todos encontraram? Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Versículo 13. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. 14. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem da besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Voltando ao versículo 11, presta bem atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro. Ela parecia cordeiro. A besta, que aqui John estava falando do falso profeta que se levantaria, mas que já é um exemplo sobre os pequenos falsos profetas que já existem. João estava falando que parecia cordeiro. Era como um lobo que tinha vestes de cordeiro. Aqui está falando
da besta, gente. Um negócio assim, uma besta, sabe? Do falso profeta. Parecia cordeiro, mas quando abria a boca, está escrito no versículo 11, leia comigo, tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. A sua doutrina, os seus ensinamentos, aquilo que ele ensinava, mostrava o que ele era. Não estava de acordo com a palavra de Deus, mas olha o que esse dragão ensinava ao povo a fazer. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até faz descer fogo do céu sobre a terra, diante de todas as pessoas. Seduz aqueles que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, olha o que ele fazia, produzia sinais, mas olha o que ele falava, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta, aquela que foi ferida à espada e sobreviveu. Por isso, gente, nós que somos igreja, a igreja que Cristo veio remir e salvar, que Cristo lavou os seus pecados no seu sangue, a igreja pela qual Cristo morreu, eu creio que nós somos essa igreja. Nós que somos a igreja verdadeira, os cordeiros de Jesus, que é o bom pastor, e não os bodes que ouvem o dragão que se parece com o cordeiro. Nós não devemos ser impressionados pelos milagres, nós não devemos nos impressionar pelas curas, pelos sinais. Isso é bíblico sim, mas a besta também realiza. Nessas falsas igrejas também acontece. O diabo ele pode se transfigurar no anjo de luz, mas gente, não é a aparência, não é o que parece. Por isso que eu falo, gente, não é o reteté. Realmente o Paulo tinha razão, ele tem razão. Não é o reteté, não é o mover, não é o terra. Deus está aqui, louvado seja Deus, porque as pessoas estão caindo no manto, porque as pessoas estão rodopiando no Espírito. Gente, não são esses sinais, isso não é coisa de Deus, não são os milagres, não são as curas, porque o falso profeta também produz. Mas no versículo 11 volta a dizer, parecendo um cordeiro, mas falava como um dragão. O que deve nos impressionar, o que deve fazer-nos seguir aquele ensinamento, aquela pessoa, aquela igreja, não são os sinais, não é a aparência, mas é o ensinamento, é aquilo que sai da boca. Porque quando ele falava, mesmo que ele parecia cordeiro, quando ele falava, ficava exposto o dragão que ele era. É Deus. Assim nós devemos proceder, como uma igreja que conscientemente disso dá valor à doutrina, ao ensinamento, à palavra de Deus que é pregada, e não aos sinais, porque os sinais podem nos confundir. Lá em Deuteronômio, capítulo 3, versículo 1, eu não vou ler agora por causa do tempo, mas vai dar os sinais a respeito do falso profeta. Antigo Testamento, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 1, e também no versículo 18 vai falar sobre os profetas, sobre o teste do profeta, se ele é um verdadeiro profeta ou não. Em um desses versículos, não lembro o que aparece primeiro, mas vai dizer que se um profeta profetizar, um profeta dito da parte de Deus, profetizar, e mesmo que se cumpra, se ele disser, agora vamos adorar outros deuses, falso profeta. Está escrito aí no versículo 13, se você quiser ler na sua casa, você vai ver. Mesmo que a sua profecia se cumpra, se aquilo que ele ensina vai adorar a outros deuses, não vai guiar a igreja de Deus no caminho certo, a adorar a Deus, mas a qualquer outra coisa, falso profeta. E a sentença é que ele seja apedrejado. E no capítulo 18 já fica muito mais simples. A palavra de Deus diz que se o falso profeta, ou melhor, o profeta, até então estamos falando do profeta, ele profetizar e não se cumprir, falso profeta, apedrejado também. Agora, se nós fôssemos fazer isso nos dias de hoje, ia ter muito crente sendo apedrejado por aí, gente. Porque o tanto de profecia, gente, que não se cumpre. Vou dar um exemplo, só para vocês verem que não, essas coisas, essas distorções não estão distantes de nós. Na primeira vez que a gente foi para o interior, visitar a casa dos meus avós, a gente foi numa igreja, o culto foi maravilhoso. Minha mãe que pegou nesse dia, se não me engano. E depois, no encerramento do culto, chegou um dito profeta da parte de Deus. Foi denunciado, hein? Foi denunciado já, né? Tem que denunciar os falsos profetas. E eu lembro que até o meu avô elogiou o cara, né? Falando, não,
lá tem um profeta, vocês vão ver, homem de Deus. Gente, e ele, depois da pregação da minha mãe, ele foi profetizar para a nossa família, né? Nós éramos visitantes lá, vindos lá de Santo André, do interior, veio profetizar para a gente. E o que eu lembro que ele falou, se não me engano, foi só isso, né? Que em breve a gente sairia da nossa casa que a gente está morando até hoje, 3 anos depois que ele falou isso. Mas que a gente mudaria de local da onde a gente estava morando, que Deus ia dar outra casa para a gente morar. E na hora eu fechei a cara, eu estava de coração aberto para ouvir o que ele estava falando, sabe? Porque parecia de Deus. Meu avô tinha recomendado ele como um bom profeta. Mas, como assim, Jesus? Minha casa é maravilhosa, o que tem de errado com a minha casa? Por que Deus vai me dar outra, se Deus ele já fez tudo para ficar naquele lugar? Ainda usou o banco para falar que a gente ia morar lá. Ainda usou uma profecia de Deus para confirmar que a gente ia morar lá. E depois de um tempo, ele profetiza que a gente ia sair de lá. Aí na hora eu fechei a cara. Deus, será que é isso mesmo? E na hora ele mudou o discurso. Eu acho que, não sei, eu acho que os falsos profetas eles vão pela fisionomia, pela, não sei, linguagem corporal e vão aí, sabe, desvendando o que é bom e o que não é para você, o que você vai aceitar ou não. Na hora que eu fechei a cara, ele falou assim: não estou dizendo que será amanhã, mas um dia, talvez, se Deus assina por sabe, gente, não é uma profecia de Deus. Depois a gente foi até ver as redes sociais dele. Ele, enfim, não vou citar o nome dele, até porque eu nem sei, nem me interessa saber. Mas, sabe, profecias, sempre com uma tal de Jaqueline. Todo vídeo que ele gravava, sabe, dele pregando, dele profetizando. Deus me mostra que tem alguém que está obra de macumbaria, Jaqueline. No outro dia, em outra igreja, alguém com obra de macumbaria. E Deus me revela que o nome é Jaqueline. E eu imagino que essa Jaqueline deve ser muito indesejada pelos seus amigos, porque toda a igreja tem uma tal de Jaqueline que está sendo amaldiçoada por macumba, por... Gente, outra coisa, macumba não pega em crente. Por que a gente dá tanta atenção a, sabe, esse misticismo, essas coisas esotéricas, que não são de Deus? Deus me revela, eu estou vendo João Batista na minha frente falando isso, isso e isso. Estou vendo o apóstolo Paulo dizendo isso para mim, e assim diz o Senhor. Gente, não tem outra forma da gente conhecer os ensinamentos, as palavras do apóstolo Paulo, as palavras de Jesus, as palavras de João, senão lendo aqui. Se está tudo escrito aqui, se aqui é a palavra de Deus, que é útil, que é eficaz, que é perfeita, por que Deus ele vai baixar um HD no nosso quarto, a gente vai sentar lá e meditar, e, Isaías, vem falar tudo que você escreveu, agora, glória a Deus, agora vem Ezequiel, eita terra, glória a Deus, Jesus, agora é sua vez, pode vir. Gente, não é isso, e isso está dentro das igrejas, das falsas igrejas. Mas quanto disso que eu estou falando aqui agora, quanto das distorções que eu preguei na semana passada, não está na nossa mente? Quantas dessas coisas a gente não leva como coisa de Deus? E não é. E, voltando para o texto bíblico que a gente leu, o último até agora, a palavra de Deus já diz que o falso profeta, quando ele profetiza, não se cumpre. E se não se cumpre, seja apedrejado. Não estou falando para a gente fazer isso hoje, até porque faltariam as pedras para fazer isso. Mas, gente, não é isso. Não é as profecias simplesmente, mas é aquilo que ele ensina. Ainda que a sua profecia se cumpra, lá no capítulo 13, se ele ensinar qualquer coisa que está fora da lei, se ele falar para vocês, vamos adorar outros deuses, herege, falso profeta, seja apedrejado. Então, o crivo máximo, o filtro para a gente discernir se qualquer coisa, qualquer mover, qualquer milagre, qualquer coisa que aconteça nas igrejas, ou fora das igrejas também, é de Deus ou não é? É examinando a doutrina, é examinando o que ele fala, o que ele prega, se ele ensina, se o que ele fala está de acordo com as escrituras. Se não tiver, você pode esquecer. Esquece, porque não é de Deus. Como que Deus vai falar a sua palavra em desacordo com a palavra que ele já deu? Então vamos nos encaminhar para o final. Jeremias capítulo 23, versículo 11.
Aqui Deus ele vai orientar Jeremias a respeito do que ele faria com os falsos profetas, do que ele faria com aquelas pessoas que estavam desconvertendo o povo de Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 11, a palavra de Deus diz assim. Todo mundo voltou? Amém. Vamos ler junto. Não em voz alta, mas acompanhando aqui. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Eita, o celular virou a tela. Voltou. Jeremias capítulo 23, versículo 11. Pois tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade. Vê se isso não é o cenário dos dias de hoje. Versículo 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração dizem: nenhum mal lhes sobrevirá. Versículo 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ouviu? Esses falsos profetas não dão ouvidos à palavra de Deus que está escrito na Bíblia. Versículo 21. Não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam anunciado as minhas palavras ao meu povo e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando acontecerá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras, que proclamam só o engano do próprio coração? Até quando tentarão fazer com que o meu povo se esqueça do meu nome, por meio dos sonhos que contam uns aos outros, assim como os pais deles se esqueceram do meu nome por causa de Baal? 28. O profeta que tem um sonho, conte-o como um simples sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. O que é a palha? O que é que a palha tem a ver com o trigo? Diz o Senhor. 29. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como um martelo que despedaça a rocha? Portanto, eis que sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele diz. 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, aliás, e com as suas mentiras e leviandades fazem o meu povo andar errante. Eu não os enviei, nem lhes dei ordem alguma, e eles não trazem nenhum proveito deste povo, diz o Senhor. Agora examine comigo. Mais 5 minutos eu acredito que eu consigo encerrar. Minha igreja. Imagina comigo nessas igrejas, onde tem mais bagunça do que Espírito Santo, onde tem mais sinais do que palavra de Deus, onde tem todo tipo de dom, até o que não está escrito na Bíblia tem dom também, e não tem a palavra de Deus. Como diz o versículo 32, que proveito isso traz ao povo de Deus? Isso não é coisa de Deus, isso só traz a destruição. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, a palavra de Deus diz: pregue a mensagem, em outras palavras, em outras traduções, pregue a palavra e insista em anunciá-la, seja no tempo certo ou não. Procure convencer, repreenda, anime e ensine com toda a paciência. Porquanto chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmos, de acordo com suas próprias vontades. Essas pessoas deixarão de ouvir a verdade para dar atenção às lendas. É isso que tem acontecido nos dias de hoje. Esse tempo que chegaria já chegou. As pessoas não suportam mais escutar a palavra de Deus. As pessoas não querem saber de Jesus. As pessoas não querem saber que Ele veio, que Ele morreu pelos nossos pecados e que esse é o plano de Jesus. As pessoas não querem saber que Jesus ele não é um milagreiro. Ele não veio para fazer milagres. Ele veio para morrer por nós. Esse é o Evangelho.
E as pessoas não querem saber disso. As pessoas ajuntam para si mesmo os falsos pregadores, os falsos evangélicos, que distorcem a verdade, que pregam o que elas querem ouvir. E quando ouvem a palavra de Deus genuinamente, os bodes, que não são a igreja de Jesus, que fique claro mais uma vez, eles sentem coceira nos ouvidos. Eles não suportam ouvir a sã doutrina. Eles querem ficar sãos do corpo, não querem ouvir sã doutrina. Eles querem coisas para eles não querem se entregar para Jesus verdadeiramente. E tem os falsos profetas que se aproveitam dessa igreja. Os falsos profetas que vêm do mundo, ensinam coisas do mundo a pessoas que têm atenção do mundo, porque não é o ensino da palavra de Deus. Vou ler mais alguns versículos, já caminhando para o nosso ensinamento. João capítulo 8, versículo 45. Mas porque eu digo a verdade, isso é Jesus falando, vocês não creem em mim. 1 João 4, versículo 5. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Agora a solução para esse problema está lá em Efésios capítulo 4, versículo 14. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Deuteronômio 29 e 29. Há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas o que Ele revelou, e o texto aqui é muito claro, o que Ele revelou, isto é, a sua lei, a palavra de Deus, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecemos a todas as suas leis. João 8,32, como nós lemos no início. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É o conhecimento da verdade que liberta. A verdade nos liberta, mas a gente precisa conhecer a verdade. A palavra está dizendo que conhecerão a verdade, e a verdade nos libertará. Não é você vai subir para o céu, vai conhecer a verdade, vai ter arrepio, você vai, eita Jesus. Não é isso, gente. Conhecerão a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus revela a verdade que é Jesus. E a verdade nos libertará. Aqui está a receita do bolo. Os falsos profetas, eles procedem do mundo, eles ensinam do mundo, mas o que nos liberta desses ensinamentos do mundo, desse falso evangelho, é a verdade. A verdade nos liberta quando nós a conhecemos. Então, o meu propósito com essa mensagem de hoje, já estou ensinando, é que através dessa notícia que a palavra de Deus nos traz, desse alerta de que os falsos profetas são piores até mesmo do que demônios, que nós venhamos nos apegar à palavra de Deus. Paulo vai dizer a Timóteo que toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, que ela é perfeita, que ela é eficaz, não precisa de outra coisa. A palavra de Deus já é eficaz o suficiente. Se nós não lemos a palavra de Deus, se nós não temos o costume de meditar na palavra de Deus, nós seremos enganados pelas doutrinas erradas que estão no meio do Evangelho. Mas se nós conhecermos a palavra de Deus, se nós a partir de hoje começarmos a meditar nas Escrituras, nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Amém? Amém. Então, que Deus possa nos ajudar a sermos libertos pela verdade. É a verdade que liberta. E assim nós conheceremos os falsos profetas. Não pelos sinais que eles produzem, não pelos movimentos esotéricos, não pelas águas ungidas, pelas vassouras de Deus, seja lá o que for. Vassoura do Harry Potter, só Não, é do diabo. Segundo eles, tem as que são de Deus. Mas não é isso que a palavra de Deus diz. E conhecerão a verdade. Não fazendo bibliomancia. Isso aqui. Mas meditando, estudando a palavra de Deus, nós conhecemos a verdade que liberta. Amém? Amém. Amém.